E aí, galera, estamos começando aqui mais um episódio do Ludologia. Eu sou o Carlos Eduardo Corrales, do delfos.net.br, e como sempre estou aqui com meu grande amigo Johan Barks. Fala aí, Johan. Salve, galera! Tudo bem com vocês? Hoje estou muito animado porque tem sol. Fazia uns 2 meses que não tinha sol aqui em Curitiba. Nem sabia mais o que era isso. Estou muito feliz em ver essa bola de fogo no céu. Coisa linda. Curiosamente, acabei de voltar de uma viagem, eu fui para um lugar muito quente, fui lá para Poconé, no Pantanal, e lá estava, eu estava sofrendo de calor, sofrendo de quanto sol, mas realmente aqui hoje tá, aqui em São Paulo, né, tá relativamente gostoso. Esperava encontrar um nevasca aqui, porque tava quando eu saí. Eu saí, todo agasalhado de São Paulo e cheguei lá, derretendo, sabe? E aí, como é que foi a viagem? Foi tranquila? Foi boa? Foi legal, vimos bastante bichinhos. A minha filha estava querendo ver jacarés e ela viu jacarés até não aguentar mais. Que, o que mais tem lá é jacaré. Mas a gente viu ariranha também, que é um bicho que para mim foi novidade. Eu não me lembro de ter visto ariranha antes, você já viu? Pô, que massa. Não vi não, cara. Adoraria ir pro Pantanal ver umas ariranhas. E daí elas viram o barco, né? Primeiro você sente o cheiro delas, e daí que elas marcam o território com suas necessidades fisiológicas. Então tem um cheiro muito característico. Aí o guia falou, apontou para o cheiro, né, mas não estava vendo as aranhas. De repente elas apareceram saindo de uma caverninha e elas ficavam fazendo tipo meio sai daqui, sabe? Tipo, essa casa é minha. O que vocês estão fazendo aqui, seus turistas malditos? Foi bem por aí. Mas deve ser Mas massa, cara, o Pantanal. Sempre quis conhecer. e falando em sempre quis conhecer, hoje a gente tem um episódio muito especial, porque assim, no episódio anterior, o Ludologia prometeu que a gente voltaria a falar sobre Death Stranding 2 e sobre os jogos que usam as mecânicas de caminhada de formas especiais. E hoje, o Ludologia cumpre esta promessa. E esse é o nosso assunto de hoje. A gente vai começar puxando sobre alguns assuntos alguns jogos que trabalharam isso, o Walking Simulator mais literal, digamos assim, que não é simplesmente os jogos que você vai mexendo, pondo a alavanca para cima enquanto você vê a história se desenvolver, como os que a gente falou no episódio anterior. Agora a gente vai falar sobre jogos onde caminhar dá trabalho. E eu vou começar falando sobre isso, sobre um jogo que eu odiei quando eu joguei. E eu tenho ele na minha memória como um dos piores que eu já joguei e já analisei pro Delphos, assim, que é o I Am Bread. E eu odiei tanto ele justamente por causa dessa proposta. Ele torna se locomover um suplício. E assim, é um jogo que até é simpatiquinho, sabe? Assim, você é um pãozinho que quer virar uma torrada. Então, seu objetivo é chegar na torradeira que está em todas as fases e virar uma torrada, e daí você fica feliz. E daí você vai para outra fase. Então, assim, tem uma temática bonitinha, um jeitinho bonitinho, mas assim, para você controlar o pão, você controla cada extremidade do pão, sabe? E daí, se eu não me engano, é o L1, o R1, o R2 e o L2. Cada um controla uma pontinha do pão. E daí, você precisa ficar mexendo nelas para o pão fica todo fazendo malabarismos enquanto se mexe e dá muito trabalho, é muito difícil. Eu saí do jogo com raiva, assim, foi provavelmente eu joguei ele antes dos Walking Simulators ganharem esse apelido, né? Vou até ver aqui se eu descubro de quando é o jogo. Mas foi a primeira vez que eu vi uma mecânica assim. Tá aqui que é 2015. É, Então eu é antes nunca, até do. eu nunca joguei Tipo, o I'm Bread, mas eu ouvi tantas pessoas falando mal do jogo que eu nunca tive interesse também. mas em comparação, em compensação, tem outros jogos que fazem isso legal. Por exemplo, um que eu indiquei bastante para você, acho que até já falei sobre ele aqui, é o Manual Samuel. Manual Samuel. É um jogo onde você tem que fazer todas as funções do corpo do Samuel manualmente. Então, assim, você precisa lembrar de colocar uma perna na frente da outra, você precisa colocar jaquetas, você precisa olhar para as direções que você precisa olhar, e você não pode esquecer de respirar.
Assim, então é um jogo que é muito engraçado, porque às vezes você tá colocando uma jaqueta e daí você desmaia, porque você esqueceu de respirar, sabe. Igual a vida real. Quem nunca, né. Não é mesmo? Você tá ali preocupado em qual é a vestimenta do dia e de repente você desmaia e acorda 3 horas depois porque você esqueceu de respirar enquanto abotoava a camisa. Então, o Manual Samuel é um jogo muito engraçado, eu achei que, tipo, justamente eu falei no meu review, escrito também muitos, muitos anos atrás, mas você pode ler no Delphos, porque a internet é eterna, né, pelo menos enquanto a gente paga Por para o site enquanto, ficar no ar. Assim que eu peguei a descrição dele, eu falei: "Puxa, esse jogo deve ser igualzinho o I Am Bread". E eu não quis jogar, sabe, eu resolvi jogar, eu acabei jogando por trabalho mesmo, porque, assim, eu recebi o jogo para review e eu tinha que jogar. Ele foi uma das maiores surpresas que eu tive no meu tempo de Delphos, assim, porque, tipo, eu passei o jogo inteiro rindo, cara. É muito raro ter uma experiência assim, eu acho que o único jogo que me fez rir tanto quanto o Manual Samuel foi o Portal 2, que eu também considero uma obra-prima da comédia, assim. Melhor até como comédia do que como jogo. E o Manual Samuel foi bem por aí, ele dura, tipo, umas 2 horinhas, assim, duração de um filme, sabe. Dá pra você pegar um sábado à tarde, jogar ele inteiro e, sei lá, e fazer outra coisa, eu gosto disso, assim, jogo que não quer dominar sua vida. depois que você comentou, eu queria jogar, mas estava sem tempo, eu acabei assistindo uma gameplay do Manuel Samuel e, cara, é muito engraçado, né, ele faz um acordo com o diabo, né, pra ele voltar, ele morre no começo do jogo, ele volta, mas o acordo é esse, né, que ele tem que Ele vai ter uma coordenar cada limitação, né. cada movimento ali do seu corpo com um botão e Então, tal. o diabo é um trickster, né, ele faz, tipo, você vai poder voltar, mas você vai ter que cumprir uma condição que eu vou inventar. Aí, tipo, ele aceita sem saber qual é essa condição, daí a condição era ele ter que controlar todos as coisas do corpo dele por um dia inteiro, se eu não me engano é isso, 24 horas. E daí o É tipo jogo aquele são essas 24 horas. é um diabo tipo do Mestre dos Desejos. Você lembra desse filme? É uma série de filmes, na real, baseado num conto do Clive Barker, em que as pessoas fazem pedidos para o diabo e daí ele atende, mas ele atende sempre da pior forma possível. Você já viu esse filme? Eu não me lembro do filme especificamente, mas eu me lembro dessa história, assim, algo já batido. Acho que tem um episódio do Rick e Morty que tira sarro disso, né, tipo, deve ser baseado no original também. Ah, com certeza, né? O diabo sempre enganando as pessoas, ludibriando. As Uhum. pessoas Mas é legal que querem... o diabo desse jogo, ele é um personagem meio tipo Chorão do Charlie Brown Jr., sabe, tipo aquele Uhum. skatista meio humano, assim, tipo, então, sim, o jogo tem muito carisma, não só nas mecânicas, mas na narrativa também, nos personagens. É bem legal, fica a minha recomendação aí. E tem um jogo também que você fala bastante por aqui, né, que pelo que você falou também é um walking simulator mecânico, você quer falar sobre ele? Sobre o The Long Dark? É, estava É, deixando para é, você fazer a grande apresentação, né, é um tipo, jogo este jogo é tan tan tan, Long é Dark. um jogo sobre o qual eu falei tanto aqui, né, mas é sempre o que me vem primeiro à cabeça, assim, quando penso em mecânicas de caminhada, né. Ele tá muito longe de ser um walking simulator no sentido tradicional, né, como a gente discutiu no último episódio. Ele é um jogo de sobrevivência, né, ele tem muitas mecânicas, mas a mecânica primordial, eu diria, é a mecânica da caminhada, né, porque você passa o jogo inteiro caminhando e você precisa constantemente avaliar ali o trajeto que você vai fazer, se você tem os suprimentos necessários para fazer a caminhada de ida e volta. É, é um jogo também que se você corre, cara, correr é a pior coisa que você pode fazer, porque você deve reservar a corrida, né, para situações emergenciais, assim, porque você se cansa muito, você acaba passando mais fome quanto mais você corre. Mas é um jogo em que basicamente, assim, você anda, né? É um jogo sobre você caminhar em frente e tentar sobreviver. Inclusive, a gente vai falar, né, hoje sobre o Death Stranding bastante. E enquanto eu tô jogando o Death Stranding, especialmente agora, né, jogando o segundo jogo, o tempo todo me vem à mente, assim, a sensação do The Long Dark. Eu ainda acho que o The Long Dark é melhor, né, nessa sua proposta, assim, né, de usar a caminhada ali como uma mecânica fundamental. Mas eu acho que os dois compartilham bastante desse propósito, assim, porque no fim das contas o seu objetivo é chegar do ponto A ao ponto B, tentando não morrer no caminho e,
E acho que os cenários também, sempre que tem neve no Death Stranding, isso me lembra muito o The Long Dark. O The Long Dark é a maior parte dos cenários, né? Um cenário bem frio e cheio de neve e tal. Mas é o jogo que, enfim, mais me vem à mente, assim, quando eu penso em mecânicas de caminhada. E você, Corrales, que mais você consegue lembrar de jogos que utilizam a caminhada como uma mecânica fundamental? Cara, tem um que tá pra sair agora, deixa eu ver, ele tá pra sair em 8 de setembro, que me parece que vai ser tão engraçado e divertido quanto o Manual Samuel, que é o Baby Steps, que eu não sei muito sobre ele além do que foi divulgado no momento, claro, mas é aquela história, tipo, é um cara aprendendo a andar. Então andar é muito mais complicado no jogo do que é pra gente, né, a gente pensar com o próprio jogo, né, um nenê andando. E é da Devolver Digital, que eu talvez seja a editora que eu mais tenho falado aqui, além da Nintendo, que, tipo, tenho gostado muito dos jogos delas, tipo Shotgun Copman, Angerfoot, eles têm lançado um monte de coisa muito legal, então eu tô animado para esse Baby Steps, bem empolgado para ele, acho que vai ser muito divertido. Mas ainda não dá para falar sobre como é jogá-lo, que eu não tive essa experiência. Embora eu tô É, vendo aqui, ele tem um demo disponível no Steam, para quem quiser ter essa experiência antes de mim. é interessante pensar, né, que quando a gente pensa em walking simulators, a exploração é o que une os jogos, né? E a exploração digamos, é o ponto em comum, né, entre os walking simulators. Basicamente, você andar do ponto A ao ponto B, explorando o cenário, fazendo descobertas. Mas se a gente for pensar mais friamente, isso também é uma mecânica que se aplica a quase todos os jogos, né? Se pensar em 99% dos jogos, o que a gente precisa fazer é basicamente ir de um determinado ponto ao outro, se locomovendo e cumprindo objetivos. A E questão acho. do o nome Walking Simulator surgiu como uma forma de, digamos, humilhar esse tipo de jogos, né, que, tipo, não tem combate, não tem mais nada e você só caminha. Então, tipo, eles simulam a caminhada, mas a caminhada também, na maioria dos casos, né, não é uma mecânica, é simplesmente você pôr pra frente na alavanca, né. Eu até acho melhor usar Exatamente. o título Walking Simulator para jogos como os que a gente está falando hoje, tipo jogos que simulam a caminhada em si, porque a caminhada não é tão simples como empurrar uma alavanca, né? Mesmo na vida Exa real. Exatamente, e até por isso que eu volto a falar do The Long Dark, porque se a gente for aplicar essa lógica, o The Long Dark também seria, cara, um baita de um Walking Simulator, porque o que você mais faz ali é caminhar de um lado para o outro, né? E você realmente precisa pensar sobre isso, você precisa racionalizar a caminhada, Mas você você acha que o Long precisa. Dark se encaixa como um Walking Simulator nas duas definições desse gênero, tanto no gênero Não, puramente acho. narrativo quanto no gênero mecânico? Não, acho que não. Acho que no sentido tradicional em que a gente está habituado, não se enquadraria, não, porque você tem que fazer muito mais coisas, né? O Walking Simulator a gente associa geralmente a essa coisa, né? De que basta você seguir em frente e vai dar tudo certo. Então, nesse sentido, não. Mas no sentido como a gente considera um Walking Simulator, como o Death Stranding, por exemplo, que realmente usa uma mecânica de caminhada, né? Nesse caso, eu acho que o The Long Dark se aplica muito, porque realmente você precisa pensar sobre como você vai caminhar. Se você tem ali energia suficiente para fazer aquilo, se você está numa nevasca, por exemplo, você está andando de um ponto ao outro e de repente aparece uma nevasca, cara, você não vai conseguir enxergar para onde você está indo, você não tem um mapa propriamente dito para você se guiar, você vai congelar no meio do caminho. Então, você ainda está andando de um ponto para outro, né? Mas você precisa pensar em se você vai conseguir sobreviver a essa caminhada, se não é melhor você parar e se esconder, se você deve caminhar reto em direção ao seu objetivo, você deve fazer uma parada antes em outro lugar. Então, nesse sentido, assim, de simulador de caminhada complexo, eu acho que ele se encaixa. Mas não tem nada a ver com o simulador de caminhada como o The Ascer, por exemplo, né? Que a gente falou no último episódio, assim. E já que a gente falou Death Stranding, né, esse é o nosso prato principal no episódio de hoje. O Death Stranding 2 on the Beach saiu faz algumas semanas. E então a gente quer retomar um pouquinho o que a gente pensava sobre o primeiro Death Stranding e
o que a gente sentiu especificamente na jogabilidade desse, porque agora o Ludologia faz uma nova promessa. A gente vai voltar a Death Stranding no futuro e a gente vai falar mais profundamente sobre a história dele. Mas por enquanto o Ludologia vai focar nas mecânicas. E especificamente o Death Stranding 1, quando eu escrevi a minha resenha do Director's Cut do PlayStation 5, eu chamei ele de Walking Simulator Deluxe, né? Porque tipo, ele é um jogo que parece com esse tipo de Astaire e tal, mas é muito mais mecânico e tem muito mais dinheiro, um orçamento muito maior, muito maiores valores de produção. E eu acho que isso é o melhor que ele faz, é justamente a caminhada, é você, tipo, aquela sensação de você estar andando sozinho naquele cenário, e daí toca aquela música, que é uma música super etérea, e você fica só curtindo a atmosfera e o silêncio, assim, porque às vezes, tipo, você pausa o jogo, você ouve que ao seu redor tem buzina e cheiro de sons de cidade, todas essas coisas que tem em São Paulo e em Curitiba também. Mas no jogo você se sente no silêncio, né? Como se estivesse no meio do nada. E eu acho isso muito legal. Inclusive, eu acho que o que o jogo tem que afasta ele totalmente de um Walking Simulator, como o combate, o stealth e todas essas coisas, são todas coisas que eu não gosto no jogo. Eu acho que elas afastam o jogo do que ele tem de melhor, que é simplesmente a caminhada e a solidão. E você tem bastante a falar sobre isso, né? Cara, sim, eu gosto demais do primeiro Death Stranding, e justamente por tudo isso que você falou, assim, a atmosfera, aquela sensação de isolamento, que é uma coisa, justamente isso me traz uma certa familiaridade ali com o The Long Dark, que é bem essa sensação, cara, de você, tipo, dar um passo depois de outro e você precisa dar, sei lá, 10.000 passos para você chegar onde você precisa, e você vai vendo ali cada passo, cara, cada passo é uma vitória, você, no caso do Death Stranding, né, você tem que planejar ali por onde você vai passar, que montanha você vai subir, como é que você vai, às vezes você tem que atravessar 5 metros, né, mas são 5 metros que você precisa subir uma montanha ali, ou passar por cima de um obstáculo e tal, e aquilo é extremamente difícil, cara. Às vezes pra você conseguir avançar 20 passos, você sua pra caramba, né? O que eu acho legal, cara, é que no Death Stranding tem uma coisa que eu tenho visto muito em jogos de terror. Quem analisa jogos de terror costuma falar, e eu concordo, que a pior coisa que pode acontecer num jogo de terror é você morrer. Porque se você morrer e ficar repetindo a mesma coisa, Perde faz atenção, com que né? você perde a atenção, perde o medo. Então, um jogo de terror bem balanceado, digamos assim, é um em que você sempre tem medo de morrer, mas você Morre nunca pouco. está realmente em risco de morrer. E eu acho que isso no Death Stranding, tirando a parte do terror, claro, ele tem uma boa parte disso, que é muito comum o Sen sair tropeçando e correndo e, tipo, ele perde o equilíbrio, você vê que ele pode cair, mas é raro ele cair. Tipo, você segura os botões lá para segurar o equilíbrio e tal, e ele costuma dar um jeito. Às vezes ele cai, porque ele precisa cair de vez em quando para você ter o medo de cair. Mas se você vai parar para perceber quantas vezes você cai no jogo inteiro, muito pouco, perto da quantidade de vezes que você tropeça, digamos assim. Sim, com certeza. E o que eu mais gosto, cara, no primeiro jogo é o fato de que você tem armas, você tem vários recursos à sua disposição, você tem carros e tal, mas a melhor forma, no fim das contas, de você vencer os desafios é você não utilizando esses recursos. O primeiro Death Stranding, ele tem um mapa que é um mapa muito avesso a veículos, né? São mapas muito íngremes, você tem que atravessar muita montanha, então isso desincentiva você a utilizar veículos, né? Em geral, acaba sendo muito mais fácil você fazer a caminhada em si, e escalar e superar os desafios ali com escada, com âncora e tal, do que você usar os carros, né? Os carros acabam sendo mais um atraso de vida, assim. É um jogo que incentiva você a descobrir a melhor forma de atravessar um terreno a pé mesmo. E ao mesmo tempo, quando você descobre uma estrada, ou quando você faz uma estrada, que ela passa por cima das coisas, é muito gostoso, né? Tipo, aquele pedacinho que você passa de estrada, só curtindo, assim, tipo, acho que funciona muito bem, justamente por quão raros eles são. Exatamente, é isso que eu ia comentar, que funciona justamente por isso, né? Quando você encontra uma estrada ali, você consegue andar ali alguns quilômetros que você
acabaria levando muito mais tempo se andasse a pé, mas no fim das contas você tem que seguir a pé, né? E eu acho que essa é a grande força, assim, para mim, da mecânica, né, do primeiro Death Stranding, que é você andar e você, cara, vai andando, andando, andando e você sobe uma montanha, desce uma montanha e tal, e quando você tá chegando naquele lugar ali que você demorou, sei lá, 40 minutos para conseguir chegar ali, começa a tocar aquela música etérea, né, como você disse, especialmente da banda Low Roar, né, que era a banda que mais aparecia no primeiro Death Stranding. Então você, às vezes, cara, tava ali no meio daquela nevasca, daquela neve e tal, e você tá achando que não vai conseguir, de repente você chega no topo, assim, você começa a descer e você vê o lugar em que você finalmente deveria chegar, começa a tocar aquela música e você fala, cara, que massa, dá aquela sensação de vitória, assim, estou chegando aqui. E a música, inclusive, a trilha sonora, né, do primeiro Death Stranding, ela funciona quase como uma recompensa, né? Ela só começa a tocar quando você meio que venceu aquele desafio geográfico. Você tá chegando no seu objetivo e começa a tocar aquela música que ela significa assim, olha, agora você pode curtir o momento, você tá chegando onde você precisa, agora você pode relaxar. É tipo aquela sensação, né, da gente tá indo no aniversário de alguém, sei lá, num bairro que a gente não conhece, a gente se perde e tal, e, cara, fica uma hora ali procurando, mas onde é que é? Onde é que eu tô chegando? E de repente você vê aquela galerinha ali no bar e você fala, cara, é ali, porra, finalmente cheguei, agora tudo vai dar certo. E daí você esquece de respirar. E daí você esquece de respirar e você desmaia e acorda 6 horas depois na calçada. É curioso, você falou, eu já até entendo o que você quer dizer com isso, que você falou que isso é no primeiro Death Stranding, né, que as músicas tocam quando você já venceu o desafio, né. Isso eles Sim. mantiveram no segundo, né, tipo, as músicas continuam tocando automaticamente nesses mesmos momentos, é que você tem o seu MP3 player, né, pra ouvir música a qualquer momento. Então acaba Pois é, dando uma diminuída na vi no na trilha sonora do triunfo, digamos assim. eu não lembro se tinha, cara, no primeiro Death Stranding esse MP3 player aí, mas sabe que eu não tô usando? Eu coloquei 2 vezes pra tocar as músicas enquanto eu jogava o Death Stranding 2, mas eu não gostei muito não, cara. Eu acho que as músicas só funcionam nessas situações específicas mesmo, como se elas fossem uma recompensa. Eu acho que ouvir as músicas enquanto a gente tá só fazendo a travessia, pra mim mais me distrai do que me anima. Sabe o que eu quero dizer? Sei, mas eu acho que é também meio como é uma forma de diminuir o tédio do jogo, sabe, que acho que o primeiro jogo tinha o tédio era uma ferramenta dele. Você, tipo, ficar andando sozinho e tal, e você não podia ouvir música, né. Na vida real, você vai caminhar, faz uma caminhada longa, você vai com seu MP3zinho lá, tocando suas músicas e tal, então, tipo, você faz isso pra diminuir o tédio da caminhada. Eu acho que foi uma qual seria a palavra? Uma abertura, uma concessão do Kojima tipo, você achou o jogo muito chato, muito entediante, ó, ouve umas musiquinhas aqui pra ficar mais divertidinho. Pois é, mas é que as músicas elas também são meio entediantes, né, então eu acho que elas não funcionam tão bem, assim. E o É, que eu eu acho que daí vai gostava do gosto, né, provavelmente para o Kojima elas são sensacionais. isso que não, eu acho que elas são legais, mas elas são legais em situações específicas, mas se eu tô ali lutando pra, cara, atravessar uma montanha no negócio, eu acho que elas não combinam muito, sabe, elas mais me irritam. Essa trilha sonora do Woody Kid, que é o compositor, né, que fez a trilha sonora do Death Stranding 2, eu acho que ela mais me irrita do que me relaxa. Eu acho que só funciona quando eu estou relaxado mesmo, chegando no ponto necessário. Por isso que eu quase não tenho usado esse MP3 player, hein. Você Isso experimentou que tocar Raindrops Keep Falling in My Head? On My Head? ai, cara, não, É mas a música mais diferente do jogo e ela realmente fica é a engraçada quando mais você tá fazendo uma caminhada no meio da tempestade e tal, e tocando aquela música. pois é, aconteceu de eu chegar num abrigo que alguém tinha construído lá, um abrigo contra a chuva temporal e tal, e tá tocando essa música, assim. E eu falei: "Cara, nossa, não combina nada, né, mas tudo bem, cojimices". Isso que você comentou, cara, sobre o primeiro Death Stranding, ele usar o tédio como ferramenta, eu acho que isso é exatamente o que eu gosto no jogo. Eu acho que você definiu melhor do que eu conseguiria definir. É exatamente isso que eu gosto no The Long Dark, que eu gostava no primeiro Death Stranding, cara, que é você incorporar essa lógica do tédio.
de que, cara, você vai atravessar, é aquilo que eu comentei antes, né? Você tem que chegar no lugar e você tem que dar 10 mil passos, cara. E você vai passo por passo, e cada passo é importante. Você tem que se concentrar se você vai para a direita, para a esquerda, se você vai pelo um terreno mais pedregoso, se você vai pela neve, se você vai atravessar aquele rio. Eu acho que esse tédio, entre aspas, é o que dá força pro jogo. Claro que muitas pessoas acham chato, né? Mas eu acho que isso é justamente o que me coloca dentro do jogo, assim, sabe? Você ter que parar e pensar. E aqueles, né, a falta de trilha sonora, eu acho que também tem muito a ver com isso. Você tá no topo de uma montanha lá, cara, e você ouve o vento soprando e você tá naquele silêncio, tá naquela introspecção, assim. Eu acho que essa introspecção é uma coisa que fortalece muito a experiência do jogo. E é algo que eu sinto que quase que sumiu, assim, no Death Stranding 2. Eu acho que ele coloca tantas coisas para você fazer e tantas possibilidades, ele tira um pouco dessa queima lenta que existia no primeiro jogo, né? Ele oferece várias oportunidades ali, várias possibilidades para que você faça as coisas da forma mais rápida e prática possível. Eu acho que isso tirou um pouco do charme que existia no primeiro jogo. Eu acho que faz tudo parte do design mesmo. Eu acho que o primeiro provavelmente está mais perto da visão autor do Kojima. E, tipo, ele queria fazer o tédio e queria que o jogo fosse entediante. Talvez ele não esperasse que as pessoas, isso fizesse algumas boas pessoas odiarem o jogo, ou ele esperava e não se importava. Acho que aí cabe apenas a ele responder isso. Mas eu acho que o segundo de tentar deixar o jogo mais tradicionalmente divertido mostra que talvez ele quisesse realmente dar essa abertura ao jogo, atrair mais pessoas, ou trair de volta pessoas que não suportaram jogar o primeiro até o fim. Pois é, eu acho isso uma pena, cara, porque pra mim parece meio que nivelar por baixo, assim. Eu consigo entender do ponto de vista comercial, mas eu acho que tirou muito do charme do jogo. Eu acho Ah, que tem muito isso que o Kojima, tipo, ele é aquelas coisas, a gente já falou aqui, quando veio aquele nosso amigo, o Gamer Antifa, participar do episódio, ele falou também que ele acha que o mundo dos games é melhor com o Kojima. Eu acho que tem essas coisas, o Kojima acaba querendo fazer as coisas que não são necessariamente comerciais, como tipo um Walking Simulator Deluxe. Isso é legal, acho que o Death Stranding 2, entre as pressões dos famosos homens engravatados, e ele começa, tipo, a... Agora não é só realizar a visão de autor dele, agora é uma continuação. A continuação precisa ganhar mais dinheiro que a primeira. E daí vem todas essas coisas, eu acho que é sim nivelar por baixo. Muito provavelmente as pessoas que fizeram consideram assim também. Você viu uma história do Kojima falando que ele se sentia. Ele não gostava quando as pessoas gostavam muito do jogo, quando o jogo era universalmente aclamado, ele achava que tinha que dar uma piorada no jogo para que ele fosse mais sim, aham. divisivo. Sim, que ele esperava que o segundo também fosse divisivo, né? Mas isso daí acho que é meio balela, cara, porque eu concordo com você. Acho que eles pegaram um jogo que era muito especial e tentaram adaptar ele, né, nessa sequência para tornar um jogo que fosse mais palatável, digamos. Assim, mas justamente por isso eu acho que acabou diluindo muito da força que existia no primeiro jogo. Eu acho uma pena isso, cara. Se a gente for parar para pensar, entrando um pouco aqui no quesito jogabilidade, né? Eu tô achando. Deixa eu explicar um pouco antes, contextualizar. O Corrales já terminou o jogo. Eu, como tive muitas coisas para resolver aí nas últimas semanas, eu consegui jogar cerca de 40 horas. E tô no capítulo 9 ainda, são 17 capítulos no total, né? Então eu joguei aí mais ou menos metade do jogo. Tudo que eu vou falar aqui vai ser em relação, claro, ao que eu joguei, né? No próximo episódio, que a gente vai esmiuçar um pouquinho melhor a história. Aí eu vou poder falar com um pouco mais de propriedade, talvez eu mude algumas opiniões ou não. Mas Só em relação fazer ao que. um pequeno adendo, talvez não seja no próximo, talvez a gente tenha algo muito especial no próximo, mas mantenha-se É, ludolojado que esse episódio virá. isso, no próximo episódio que a gente for falar sobre Death Stranding, né? Mas eu sinto que o jogo foi muito facilitado, me dá a impressão que eles pegaram um checklist, assim, ó, tudo que a galera reclamou no primeiro jogo,
Vamos fazer um checklist aqui para as pessoas não reclamarem mais. Particularmente, para mim, cara, e eu acho que eu joguei o suficiente já para falar com alguma propriedade sobre isso, é que a geografia, cara, do mapa, ela tá muito diferente. Agora é um mapa muito mais plano, né? Então você consegue. É um mapa muito mais favorável ao uso de veículos. Então o que acontece? Eu peguei logo no começo já, ao contrário do primeiro jogo, né? Que eu tive a sensação, pelo menos eu joguei 2 vezes o primeiro Death Stranding. Nas 2 vezes, eu usei muito pouco. Eu sempre tinha uma arma ali comigo e tal, tinha um veículo ou outro, mas eu quase não usava veículos, porque eles eram meio que um atraso de vida, né? E quase não entrei em combate também. Eu acho que eu não matei ninguém, cara, nas 2 vezes que eu joguei, assim. Porque eu sempre preferia passar batido e tal, né, pelos inimigos, Eu ficar acho que mais vale fazer a na base da especificação que no segundo, furtividade, embora né. você tenha lutado com um monte de gente, você também não matou ninguém, porque eles não podem matar seres humanos, porque daí causa cratera. Não, exatamente, né, no primeiro jogo você Mas tem você ali lutou as com muita balas gente, né, no segundo. você tem as balas de borracha e tal, mas mesmo assim eu evitava qualquer confronto, assim. Então, tipo, eu atirei muito pouco, né, mesmo que fosse só pra desmaiar os inimigos e tal. Isso aconteceu em casos muito específicos. E no segundo jogo, eu até ouvi, eu não vi essa fala diretamente do Kojima, mas eu vi vários veículos replicando essa fala dele, que ele comparou, eu acho essa comparação muito, muito acertada pelo que eu vi até agora. Ele comparou o primeiro Death Stranding e o segundo em relação ao primeiro Alien e a sequência, né, dirigida pelo James Cameron. Enquanto no primeiro Alien você tem um filme ali de terror, né, de furtividade, digamos assim. No segundo, cara, é todo mundo cheio de arma ali, metralhando, tem muitos aliens e tal, muito mais combate. E eu senti muito isso realmente no Death Stranding 2, cara. Desde o começo você já ganha várias armas, você é incentivado a meter a bala em todo mundo, né? A resolver tudo no, no confronto. Inclusive, eu não Você. consegui usar stealth nesse jogo. Praticamente o que eu não usei, no primeiro eu usei muito stealth, que nem você falou. Atirei muito pouca gente, mas no segundo, basicamente, era muito mais fácil e, tipo, estilo Rambo, assim. Eu tô usando quando posso, mas em geral é mais fácil, né? É mais divertido você sair metendo bala em todo mundo. Em geral, E você é desde o visto muito rápido. Você não aconteceu isso com você? Quando você tá tentando stealth, tipo, não demora pra alguém te ver. E daí você sai Eu na porrada. consegui, cara, eu até consegui, mas realmente, em algum momento as pessoas acabam vendo você e acaba descambando ali pro pipoco. Mas desde o começo, né, você recebe muitas armas. Eu lembro que no primeiro Dead Stranding, faz tempo que eu joguei, né, mas posso estar errado, mas eu lembro que era uma caminhada muito mais lenta, assim, pra você conseguir armas, pra você conseguir recursos pra você se defender. E no Death Stranding 2, você recebe várias armas logo no começo, e você tem várias missões em que você realmente precisa, né, entrar em confronto para você poder passar. Então, realmente, eu acho que é muito justa essa comparação com o Alien, cara, porque enquanto no primeiro Death Stranding era uma coisa muito mais de queima lenta, né, de suspense e tal, nesse daqui, cara, é ação. É um jogo que ele incentiva a ação. Isso é uma das coisas que eu acho que fez perder um pouco do charme, sabe? Apesar do combate ser muito gostoso, ele é um combate tá muito mais refinado, cara, do que era em relação ao primeiro. Então é divertido mesmo você se engajar ali em confrontos. Isso somado à mobilidade do jogo ali, ao fato de você poder dirigir meio que para qualquer lugar, assim, sem precisar descer do seu veículo e tal. Isso eu acho que tirou grande parte do charme do jogo. Inclusive, eu acho que ele é muito menos Walking Simulator, né? Do que, do que o primeiro jogo. Eu tava até refletindo sobre isso, assim, pensando, cara, enquanto o primeiro jogo você é um carteiro, basicamente, né? Você tem que ir a pezão ali, enfrentando as intempéries, né, da natureza. Nesse daqui você é basicamente um motorista ali do Mercado Livre, cara. Sabe essas vozinhas que você vê do Mercado Livre? É basicamente isso, porque a partir do momento em que eu peguei a primeira picape no jogo, eu nunca mais deixei de usar picape, cara. Eu só jogo tudo que eu preciso lá dentro e vou dirigindo até o ponto onde eu preciso ali e faço as entregas. Então, eu quase não tô andando nesse jogo. É uma coisa que me decepcionou bastante, assim. É basicamente é mais um drive simulator do que um walking simulator.
E voltando a comentar um pouco sobre o combate, né? É realmente muito gostoso, cara. É uma evolução muito grande do primeiro. Tanto que eu tava jogando agora essa semana e acho que eu fiquei, sei lá, cara, umas 3, 4 horas só fazendo missões em que eu não precisava atirar em ninguém. E eu comecei a sentir muita falta, porque eu tava cheio de armas ali, eu queria experimentar aquelas armas e tal, aquelas ferramentas, e não tinha. É muito satisfatório o combate, só que acaba aproximando muito mais de um jogo como Metal Gear, ou enfim, tantos outros que a gente tem aí no mercado, que tira um pouco, né, desse ingrediente especial que tinha no primeiro jogo. Você falou que o combate é muito gostoso, eu queria fazer que você desenvolvesse mais uma coisa que me incomodou no combate, eu quero saber se incomodou você também, mas, por exemplo, você é visto, tem câmera lenta. Você atira em alguém, tem câmera lenta. Você atira pela primeira vez, tem câmera lenta. Você atira pra matar, ou pra desmaiar, no caso, tem câmera lenta. Isso eu me senti muito invadido por tanta câmera lenta, sabe? Tipo, eu não sabia mais quando a câmera lenta era porque alguém me viu ou porque eu estava matando o que eu estava atirando. Tipo, se eu atirei no cara e o cara desmaiou, ou eu fui visto por um terceiro que estava no outro canto, sabe? Esse excesso de Sim. câmera lenta, qual você acha que foi a o que você se sente em relação a isso? Você acha que acrescentou ou piorou? Eu vi outras pessoas reclamando também, algumas resenhas. Eu não lembro qual que era o veículo agora que publicou uma resenha assim, mas o cara falava justamente isso. Falou, cara, é câmera lenta pra tudo. Você vai descer a câmera lenta, você encontra alguém a câmera lenta, você mata. Será que não foi os elfos, É, não? Porque eu falei meio exatamente isso na minha resenha. não sei, talvez pode ser, mas eu acho que eu tinha visto em outro lugar antes, logo que um pouco antes do lançamento do jogo. Eu não sei, cara, eu não acho assim que tenha me incomodado, mas eu concordo que existe muita câmera lenta mesmo. Eu No combate, eu acho que ela, pra mim, tem funcionado bem, assim, pra dar aquele tempo, né? Você é percebido, e aí você gira a câmera ali pra descobrir quem foi que viu você. E se você derrubar, né, o inimigo antes da câmera lenta terminar, você continua em stealth ali, né? Eu acho que nesse ponto, o stealth, o uso da câmera lenta no stealth é legal. Eu acho que quando vira porradaria, tiroteio, e daí, tipo, cada um que você mata, dos 30 que você está lutando contra, vai câmera lenta e enche um pouco o saco, sabe? Tipo, você chegou Entendo. naquelas fases que tem aquele cara que parece o Snake, né? O Nirvana, Sim, joguei duas fases com ele já. que são fases que basicamente são fases de tiroteio, e, tipo, não para de vir gente, então não para a câmera lenta, nem um segundo, assim, tipo, eu acho que fica meio É, chato. pra mim, como eu disse, não incomodou, mas talvez tenha a ver com o jeito que eu esteja jogando, assim, nessas fases eu tô indo bem na maciota, tipo, eu tô tentando pegar os caras um por um, em vez de me enfiar no meio, assim, e abrir um tiroteio. Então, pra mim tem funcionado bem, especialmente porque eu tô me aproximando de um inimigo, entre, sei lá, 15 que tem no cenário, ele me vê, eu consigo apagar ele, aí eu vou pro próximo, então a câmera lenta tem me ajudado, assim. Mas uma coisa que me irrita um pouco é quando você tá entrando numa área que tem chuva, e daí vai começar a aparecer fantasmas, aí dá aquela câmera lenta, né? O carro, o veículo trava ali, aí ativa o Odradek, né? Que ele começa a mapear o cenário. Aí você avança um pouquinho, aí quando começa a aparecer mesmo os fantasmas, o jogo dá mais uma câmera lenta. Tipo, isso eu acho um pouco chato mesmo. Mas não é algo que Os, tenha, assim, me incomodado em questão de jogabilidade. Eu acho que em jogabilidade até que tem me favorecido por enquanto. os fantasmas, inclusive, eu achei que talvez seja a parte mais chata do jogo pra mim. Acho que eu já não gostava do anterior, mas nesse tem uma história lá que, tipo, tem alguns fantasmas que não te enxergam e tem outros que te enxergam, e a diferença entre os que não te enxergam para os que te enxergam é que os que te enxergam são um pouquinho maiores. Eles Tipo, é têm olhos muito brilhantes difícil ver a também, diferença. os olhos deles brilham em azul, mas se eles não tiverem virados pra você, é difícil de reparar a diferença mesmo. Isso dos olhos é um detalhe que eu terminei o jogo sem perceber. Assim, às vezes eu simplesmente parei de me deixar ser visto, sabe? Aquela história de você passar agachado pelo fantasma, como era no primeiro, tipo, passando e daí ficava aquele barulho de coração batendo e você passava torcendo para ele não te sentir você. Agora, tipo, eu simplesmente parei de fazer isso porque eu tinha a sensação que o cara sempre me via, sabe? Eles complexificaram bastante, né, cara? A galeria de inimigos agora é muito mais extensa, que é uma coisa que é legal por um lado e não tão legal por outro, né? Eu acho que tá muito atrelado a essa maior ênfase no combate mesmo. Agora você tem inimigos humanos, mas você tem inimigos humanos que atiram, que têm diferentes armas. Antes era só aqueles mulas, né? Eles eram meio que
um inimigo padrão, assim. Você também tem agora os robôs fantasmas, tem vários tipos de robôs fantasmas, né? Tem as EPs, aí tem as EPs gigantonas, igual tinha no primeiro, mas tem também essas intermediárias, como as que os sentinelas, né, que conseguem ver você. Tem outras EPs que ficam ali, que são meio que como parece um subchefes. Então, ao mesmo tempo que é interessante essa variação aí, né, porque oferece muito mais a mecânica, também acaba incentivando muito mais essa complexificação, digamos, do combate, né? Tirando mais o foco na caminhada, na exploração que existia no primeiro jogo. Isso é uma coisa que me deixa um pouco indeciso, assim. Eu gosto por um lado, mas desgosto por outro. Eu gostaria que houvesse uma complexificação maior da mecânica de caminhada em si do que do combate, no geral. Você comentou que você jogou até a primeira metade lá, não sei se você comentou aqui, mas você comentou comigo sobre é um momento que alguém fala: "Faça tudo o que você quer fazer antes de avançar", né, alguma coisa assim. Aham. Isso eles falam algumas vezes no jogo, realmente a primeira vez você acha que vai estar terminando e tal, e não está, você está na metade. Mas, assim, tem uma mudança muito grande nessa parte, que eu só vou entrar aqui porque é mais a ver com mecânicas e não spoilers narrativos que a gente vai entrar mais pra frente, mas justamente é isso que você falou, que você sentiu que era muito mais um driving simulator, que você dirigiu o tempo todo pra tudo que era lugar. Isso meio que muda bastante na segunda metade do jogo, e ele fica muito, muito tempo naquela montanha de neve, que é uma boa parte do mapa até, se pra ser justo, tipo, ela é uma parte grande do mapa, você vê um tempão a montanha no mapa, né, e daí você vai meio que fazendo a curvinha nela, né, até você entrar nela. Mas aí quando você entra eu ficava tipo: "Cara, chega disso, eu não quero mais fazer isso". E era justamente talvez seja a parte que o Death Stranding 2 é mais próximo do Death Stranding 1, porque é a parte que você tem que pensar na sua sobrevivência, pensar no oxigênio, pensar em como você vai subir, usar escadas, usar os itens, mais os itens talvez do que as armas, embora, pelo que eu me lembro, tem bastante fantasma nessa parte também. Mas essa é uma parte, sei lá, eu senti que o jogo ficou pior nessa segunda metade. Eu acho que talvez seja um ponto que você discorde, que ele se torne melhor, justamente porque ele fica mais parecido com o primeiro. E, ao mesmo tempo, eu concordo com o que você falou, que o segundo meio que nivelou por baixo para tentar ficar mais acessível e tal, e menos chato, e eu acho que realmente tem isso. Mas essa segunda metade do jogo não desceu bem para mim, ela meio que piorou um jogo que eu estava gostando muito. Talvez porque o cenário também, uma coisa que incomoda muito nessa parte da montanha de neve, é que você tem um bom pedaço do jogo que você não tem visualidade nenhuma. Fica uma tempestade de neve e você fica praticamente cego, você vê, assim, tipo, tudo branco. É muito chato isso, tipo, isso é uma coisa que eu critico com frequência no Delphos e jogos, assim, tipo, você limitar a parte visível de gameplay nunca é uma boa, não interessa se o jogo é 2D, 3D, eu quero aproveitar todo o tamanho da minha televisão, sabe. E nesse caso não é nem um pedaço da televisão, é que tipo, você simplesmente não consegue enxergar nada, você tem que ficar usando aquele scanzinho que mostra, tipo, onde tem As os superfícies. relevos e tal, você precisa usar aquilo para conseguir se locomover, senão você não vê nada. Eu não foi uma experiência positiva para mim, boa parte da segunda metade. E daí É, depois, mais para o final, quando finalmente você sai da montanha de neve, ele começa com uma sequência de fases que é uma coisa comum em Metroidvanias, que também me incomoda, que é meio que o que em inglês costumam chamar de victory lap, que é a volta da vitória, sabe, que é tipo, você tem que passar pelo mundo inteiro de novo, por onde você já passou, e tipo, o jogo não te deixa terminar até você fazer essa victory lap no mapa inteiro. Eu acho isso um saco também, tipo, a segunda vez é muito menos interessante do que a primeira, ainda que no caso desse jogo tem uma justificativa que é aquilo de primeira vez você vai conectando com tudo selvagem. Depois que você conecta, já tem as construções dos outros jogadores e tudo mais, então é mais fácil a Victory Lap do que a Enduring Lap, digamos assim, Endurance Lap. Mas não foi algo que eu gostei, assim, eu preferia quando eu tivesse terminado, tipo, eles falam muito tempo antes do jogo terminar, tipo 15 horas antes.
essa é a última conexão que você vai fazer no jogo, sabe, tipo, e eu penso, tipo: "Pô, legal, tá terminando", e Fake daí eles news. falam: "Agora você tem que ficar levando isso para o outro lado do mapa, e depois tem que voltar para o outro lado do mapa", e assim sucessivamente, várias vezes. Foi muito tipo: "Cara, deixa o jogo acabar", sabe, tipo, esse jogo já foi longo o suficiente. Onde o Orhan está, nessas 40 horas, já foi jogo suficiente. Não precisa de mais que isso, não precisa ter 80, mas ele tem 80. Eu achei curioso você comentar sobre isso, porque eu estava, né, foram as últimas horas ali que eu joguei, foi bem esse trecho, né, em que você eu até tinha pensado quando estava jogando, eu falei: "Cara, eu vou comentar sobre isso no podcast", porque a minha maior reclamação, assim, pessoal, em relação ao jogo é justamente isso, assim, de tipo, cara, depois que eu peguei a picape, eu fiz tudo com a picape. Eu tô com a mesma picape desde Uhum. sempre, eu consegui chegar com ela em todos os lugares possíveis. Tipo, isso não me dá o mesmo tesão que eu sentia, com o primeiro jogo, que era, né, o passo depois de passo ali, camelando e tal. Eu simplesmente acelero, cara, e chego no lugar que eu preciso. É um As desafio missões que mínimo, você assim. fez as missões que você fez na neve já tiraram a sua visualização? De visualização não, cara, consegui enxergar bem até agora, mas enfim, né, eu entrei aí recentemente nessa parte, né, que você precisa fazer algumas entregas ali numa montanha, né, que tem um monte de neve e tal, e cara, o carro simplesmente não chega ali. Então pra mim foi um ponto de virada no jogo. E eu até achei por isso que eu disse, né, achei curioso você comentar, porque eu não esperava que realmente fosse ser uma virada tão grande. O que eu senti jogando foi, falei: "Cara, finalmente, depois de 40 horas de jogo, é a primeira vez em que eu estou tendo o mesmo sentimento que eu tinha, no jogo anterior", que é: "Cara, eu preciso ir a pé, não tem outro jeito de fazer isso. Eu tenho que ir a pé, eu tenho que pensar se vou precisar de escada, se eu vou precisar, de máscara de oxigênio, que equipamento que eu vou ter que levar ali para conseguir dar conta dessa entrega e tal". E eu fiquei, de certa forma, torcendo, assim, pra que o jogo realmente mudasse e que se tornasse mais caminhada do que tinha sido até então. Por outro lado, eu entendo a sua reclamação, assim, do jogo ficar mais chato, pelo seguinte: no primeiro Death Stranding, cara, o jogo inteiro era assim, né. Se você conseguia usar o carro aqui e ali numa estrada e tal, isso era exceção. Então o jogo ele habituava você desde o começo a esse processo de queima lenta, né, ele colocava você num determinado ritmo. E o ritmo era: "Cara, você precisa calcular os seus passos e ir andando até lá". Até por isso que acho que muita gente não gostou, né, as pessoas queriam pegar o carro, queriam pegar a moto e ficavam reclamando: "Porra, não consigo subir essa montanha, cara, com a moto". Óbvio que você não vai conseguir, o jogo não é pra isso. E esse segundo não, cara, esse segundo é justamente, parece pensado para essas pessoas que reclamaram disso, né, então você consegue agora pegar a sua moto, pegar seu skate, pegar o seu caixão flutuante, pegar qualquer coisa que você queira ali, você vai conseguir subir a montanha, você vai conseguir chegar lá. E o jogo inteiro é Digamos que assim. ele te dá o que você quer, né, ele te dá o que você quer pra depois tirar e dar o que ele quer. Então, e daí chegou nessa parte, mesmo eu, né, que gosto dessa coisa de queima lenta, assim, eu, cara, me acostumei nessas primeiras 40 horas a um ritmo acelerado, cara. Eu pego a minha bike e vou embora ali, né, pego a minha picape e vou fazer minha entrega. E daí chegou nessa parte que supostamente era o que eu gosto, né, de sair camelando ali, andando devagar. E, cara, me pareceu entediante também. Não porque eu não goste disso, mas porque o jogo em momento nenhum me falou que esse era o ritmo do jogo. Ele estava no ritmo acelerado, né? Estava no ritmo Alien 2 ali, cara. Mete o pé e acelera e vai embora. E de repente chegou nesse negócio de, cara, ter que ir caminhando e tal. E até eu que gosto disso achei estranho, assim, porque é uma mudança muito brusca de ritmo. Eu não achei isso muito legal, sabe? Eu acho que se fosse pra ser assim, deveria ser desde o começo, igual foi o primeiro. Ou então você, cara, permitir que o jogador, né, vá com a sua picape ali pra qualquer lugar. Eu achei um pouco estranho, cara, bem que você falou, me parece uma decisão meio de, tipo, engravatados versus criativos, assim, de tentar negociar, falar: "Não, vamos fazer o jogo mais rápido, mais acessível, mas se vocês querem fazer essa parte chata que a galera vai ter que caminhar, então bota aqui no meio do jogo e todo mundo fica feliz". Mas, não sei, acho que as coisas entram um pouco em conflito, assim. E quais são suas expectativas, então, para o futuro que você tem nesse jogo, agora que você sabe que, tipo, ele vai ser mais focado na caminhada? Isso te anima ou te desanima? Me anima, cara, na verdade, no fim das contas me anima, porque eu acho que eu tô mais predisposto a entrar nesse ritmo lento, que era o que eu queria desde o começo. Então, saber que vai ter ali longos trechos de caminhada, assim, já me prepara mentalmente pra isso, sabe?
Porque realmente foi minha grande decepção com o jogo, assim, essa falta de dificuldade, eu não, quando eu pensava em uma sequência de Death Stranding, eu pensava em caminhadas mais difíceis, mais longas, um mapa mais complexo, e não no mapa mais facilitado. Eu não pensava em ficar entrando no carro e simplesmente acelerar até o meu objetivo. Isso, tipo, me decepcionou demais, assim. Então, eu imagino que essa parte aí talvez me faça gostar mais dessa sequência. Apesar de, como eu disse, não concordar com essa mudança de ritmo, né? Eu acho que faltou uma uniformidade, hein? Mas tô com boas expectativas, na verdade, cara. Se o jogo seguir assim até o fim, eu acho que eu vou gostar mais dele do que eu tava gostando até agora. Eu não diria que é bem até o fim, mas tem um bom pedaço nessa montanha. Aí depois tem as Victory Laps, que daí você vai passar pela parte já caminhada, que você Eu já, gosto da, já conhece. eu gostei da Victory Lap do primeiro jogo, cara. Não costumo gostar muito disso, não, porque pra mim sempre parece encheção de linguiça. Mas eu lembro que no primeiro, realmente, né, uma das últimas missões é você voltar fazendo toda aquela caminhada que você fez anteriormente, atravessando todo o mapa. E eu lembro que eu fiz isso a pé e gostei bastante, cara. Foi uma das melhores partes do jogo pra mim. Mas acho que tem tudo a ver com o contexto também, né? Depende muito de como o jogo propõe isso pra você, especialmente em relação à história, que é o que a gente vai discutir aí em um episódio futuro. Eu acho que tem grande possibilidade de seu futuro com Death Stranding ser brilhante. Você falou Espero que bastante que, sim. tipo, as suas expectativas, tal, eram de um jogo menos acessível, digamos assim, você se decepcionou com a acessibilidade dele, agora vai entrar na parte que ele vai te dar o que você queria. Já assim, você quer falar? Não, eu só ia comentar assim que o que eu Hum. acho que aconteceu. Tô tentando pensar em algum exemplo aqui, mas né, vamos, sei lá, pegar um Demon Souls, um Dark Souls da vida, assim, pra mim parece a mesma coisa que, sei lá, se fizessem um Dark Souls 4, mas daí com várias opções de acessibilidade, um jogo muito mais fácil e tal. Que pra mim, que sou uma pessoa que não sou assim a favor dessa dificuldade extrema, talvez até achasse legal. Mas as pessoas que estão acostumadas com isso, né, que fazem parte desse público, elas se sentiriam decepcionadas, né? Eu acho que o primeiro Death Stranding, ele cativou muito um tipo de público, enquanto outras pessoas não gostaram. Mas eu queria que ele tivesse continuado nesse nicho, assim, igual a From Software fez, né, com os jogos dela. Tipo, fizemos aqui o Demon Souls, cara, um jogo difícil pra caramba e tal, poucas pessoas gostaram. O que que a gente vai fazer? Vamos fazer outros jogos que são tão difíceis quanto, só pra essa galera que gostou. E nisso foi expandindo a bolha, né? Era ali um círculo restrito de pessoas que gostavam, mas, cara, cada vez mais pessoas foram entrando naquela proposta e tal. E eu me decepcionei com isso, assim, o Death Stranding 2, em vez de ele seguir esse mesmo caminho, não. Já na sequência ele abriu e falou, não, vamos voltar atrás aqui, pode ser um jogo pra todo mundo, se você não gostou, dá mais uma chance e tal. Eu acho que, Vejo isso né, como casos bem diferentes. Eu acho que a From Software, tipo, eu acho que eles têm uma tendência a dar o que a pior parte dos jogadores querem. Tipo, as pessoas mais babacas são as mais fãs de From Software, o que não quer dizer que se você é fã do From Software você é babaca, mas que muitos dos fãs são babacas. Eu mesmo gosto da From Software, mas eu não gosto dessa proposta deles. Eu acho que o Death Stranding, ele era um jogo para um nicho específico, mas nunca foi um problema de acessibilidade. Eu acho que se você queria terminar o jogo, você conseguia terminar. A questão era que o tédio dele podia fazer algumas pessoas se afastarem dele. Aí eu acho que é mais uma coisa criativa de tipo, o jogo é assim, talvez não seja para você. É uma coisa mais que me parece mais do bem do que a From Software falando, agora eu vou colocar aqui um chefe que te mata de uma vez e que você precisa acertar 500 golpes nele para conseguir passar. E tipo, eu, por exemplo, nunca vou ter habilidade para passar. Eu não tenho capacidade motora para conseguir passar. Por mais que eu queira ver o resto do jogo, eu consiga passar, a From Software falou, não, daqui você não passa. Você nunca vai ver o resto do jogo. com O certeza, Kojima nunca teve isso. Ele sempre teve as são, opções lá e, tipo, e eu lembro dele ter falado, tipo, a opção mais baixa de todas, ele garantiu que pessoas que nunca jogaram videogame antes conseguiriam terminar o jogo. Então, claro, tipo, essa comparação, assim, foi uma comparação no sentido, assim, criativo, né, de pensar ali jogos feitos para um nicho, né, como você disse. Enfim, o jogo não tem nada a ver com o outro, né, são públicos completamente distintos, mas é mais nesse sentido de
em vez deles, digamos, comprarem, né, a briga, assim, e falar, não, cara, vamos fazer um jogo mais de nicho ainda, vamos trabalhar mais esse negócio da caminhada e tal, e usar isso como uma força, não, parece que eles deram um passo atrás e falaram, não, vamos diluir isso daqui um pouco, assim, que era o que fazia do jogo tão especial, né? Eu acho que vou falar um pouco mais sobre isso também no outro episódio, mas eu acho que isso transparece até um pouco nas autorreferências, assim, do Kojima. Ele autorreferencia muito Metal Gear, né, cara? É um jogo, o Death Stranding 2, ele parece mais um Metal Gear spin-off do que uma sequência do primeiro Death Stranding. Eu acho que Inclusive ele... com o Snake, né? É, exatamente, cara, tem várias referências, né? Tem uma hora que você tá conversando com o Tarman, que é O o George Miller. personagem ali que tem o visual do George Miller e tal. E ele fala alguma coisa, ele não tem uma mão, né? E daí tem uma hora que ele fala alguma coisa assim, é como se fosse uma dor fantasma, né? Phantom Pain. Tipo, nossa, olha só! Ele ainda Quem fala se isso olhando pra câmera, né? Só falta um é, tutum. aham, é um negócio tipo, cara, a gente já entendeu, Kojima, a gente já entendeu que você tá fazendo um novo Death Stranding, então, um novo Metal Gear. E até esse foco no combate, em tudo, né? Cara, parece muito Metal Gear Phantom Pain, cara, em vários aspectos, assim. E eu acho que isso é ruim, basicamente, assim. É, claro que vai depender da interpretação, do que você quer enquanto jogador e tal, mas eu acho que muito da força do primeiro jogo se diluiu, assim, para se transformar num jogo que, ainda que seja muito bom, ele é muito mais genérico também, infelizmente. Inclusive, eu acho que essa minha bronca, e é uma bronca que também se estende muito para a história, mas, né, vamos falar sobre isso em outro episódio. Mas eu acho que essa minha bronca com Death Stranding 2 é a mesma bronca que eu tive com a sequência do God of War, com a sequência do Homem-Aranha, com a sequência do Horizon Forbidden West. Eu tô tendo a sensação, assim, de que todas as IPs que eu tanto gostei no PS4, elas estão sendo paulatinamente desmontadas, assim, e transformadas em uma coisa mais genérica nessa geração do PS5. É, minha única esperança agora é em relação à sequência do Ghost of Tsushima, né? O Ghost of Yotei. Mas também, cara, depois de todas essas experiências, eu tô baixando um pouco as expectativas, assim. É, Você parece que é um sente, você assunto bom sente para um isso, episódio Ali? futuro, isso, porque não sei, eu não sinto isso que você está falando. Tipo, eu sinto isso no Death Stranding. Talvez vendo os seus argumentos eu veria o seu lado, mas eu não sinto que o Horizon Forbidden West ficou muito mais mastigado do que o Horizon com Zero Dawn. Eu O diria assim, no Homem-Aranha eu sentido. achei muito mais do mesmo, assim, tipo, Então, nesse sentido, assim, de que todos esses jogos que eu comentei, eles tiveram um início muito forte, né? Que foi na geração do PS4. Até o God of War, tudo bem. Não é o primeiro jogo, né? Não começou ali, mas foi um reboot, então, tipo, uma nova fase, né? Mas você pega o God of War, o Homem-Aranha, o Ghost of Tsushima, o Horizon Zero Dawn, o Death Stranding. Cara, foram IPs, tipo, tão originais, cara, com ideias tão diferentes em relação à história, em relação a mecânicas, em relação à proposta mesmo, assim, estética, tudo. É, foram jogos muito diferentes entre si e que eles, cara, desenharam uma linha na areia, assim, sabe? Pra mim, de tipo, cara, podemos fazer coisas diferentes a partir daqui. E você pega as sequências, e as sequências, cara, elas são mais fracas em tudo. São jogos maiores, com mais coisa, né? Como pede a indústria, mas em tudo, basicamente, eles são mais fracos, assim. Eles têm história mais fracas, eles são menos divertidos, eles parece que se autorreciclam, se autorreferenciam. Eu acho até que o Homem-Aranha 2 talvez tenha se saído um pouquinho melhor nesse sentido, assim, porque eu acho que ele conseguiu expandir mais a partir das bases do original. Mas os outros eu acho que eles ficaram muito dependentes, sabe? Você pega o Horizon, por exemplo, cara, a história do Horizon Zero Dawn é muito boa. Mas o Horizon Forbidden West, ele já dá uma grande freada, cara. Parece que ele não tem muito a dizer em relação ao primeiro, e é a mesma coisa que eu sinto com esses outros jogos. Enfim, me dá a impressão que muito esforço foi colocado na criação do primeiro jogo, muito esforço criativo, né? Enquanto as sequências ali acabaram sendo mais o mesmo. Bem,
Mas de forma geral, as minhas expectativas pro Death Stranding 2 eram essas, assim, de que fosse um jogo mais parecido com o primeiro e menos parecido com um Com o Metal Gear segundo. 6. E você, Corrales, o que você esperava antes de colocar as suas mãos cheias de dedos em Death Stranding 2? Cara, eu queria até dar uma pequena visão para os bastidores do Ludologia aqui, que, tipo, desde que a gente começou esse podcast, o Johan quer fazer um episódio falando sobre o Death Stranding. Então, assim, é realmente um jogo bem especial para ele. Para mim, embora eu goste do primeiro, eu seja do time que o defende, todas as outras IPs da Sony são muito mais importantes para mim. Por exemplo, o Ratchet Clank eu gosto mais, eu gostei mais do Homem-Aranha, então, assim, o Death Stranding realmente não era um jogo que eu estava com muitas expectativas. Eu gostei do que eu joguei, eu vi as diferenças, eu comentei das diferenças na minha resenha lá no Delphos, de como se dirige boa parte do jogo e tal, mas em geral minhas expectativas não eram tão importantes quanto as do Johan, que tipo, realmente tinha esse jogo, acho que era o grande lançamento do ano pra você, não era? Pra mim era, cara, com certeza. Foi um dos poucos jogos, eu acho que talvez o primeiro exclusivo de PlayStation 5 que eu peguei no lançamento, assim, porque realmente eu estava muito afim de jogar e tinha grandes expectativas. E é claro que quando a gente tem muita expectativa, a gente geralmente se decepciona, né? Mas tudo bem. Então, pra mim, por exemplo, eu estava nessa no ano passado com Astro Bot, que era assim, tipo, semanas antes do lançamento eu estava esperando chegar o código, sabe? Só chegou no dia do lançamento, na véspera do lançamento, e foi assim, tipo, imediatamente eu peguei o jogo pra jogar, doido pra jogar, e até hoje é um dos meus preferidos da vida, então não decepcionou nem um pouco. Esse ano eu tô muito eu tô muito animado pra jogar o Ninja Gaiden Ragebound. Curiosamente, eu tô mais animado pra jogar esse Ninja Gaiden 2D do que o 3D que também vem por aí. Sei lá, eu tô nessa de que o código de review do Ninja Gaiden deve chegar a qualquer momento, então provavelmente até você ter ouvido isso eu já vou ter colocado minhas mãos cheias de dedo nele, mas eu diria que no Massa. momento é um dos lançamentos que eu mais estou esperando. Então, assim, Death Stranding não era uma IP tão forte pra mim quanto era pro Johan, mas claro, achei legal fazer esse episódio e tal. Então, daí seguindo em frente, acho que o Johan também já respondeu isso ao longo dos seus longos discursos, mas tem coisas que você mudaria em Death Stranding 2 para que ele fosse mais alinhado às suas expectativas? Acho que eu respondi, né? Basicamente, exigir que você pense melhor ali na sua trajetória, sem que você possa pegar um veículo e simplesmente dirigir até lá. Para mim, basicamente isso, assim, eu acho que poderia manter esse combate mais desenvolvido e tal, mas o que eu realmente mudaria, assim, mudaria muita coisa na história, né? Mas isso falaremos depois. Mas em questões de mecânica, eu faria um mapa menor, mais vertical, menos plano e limitaria, assim, esse oba-oba de você pegar a sua picape e dirigir para todo lugar. E até uma questão, fazer um parênteses aqui, enquanto eu jogava, né, essas 40 horas que eu joguei aí, eu fiquei o tempo todo pensando assim, falei, cara, mas se eu tô achando ruim que eu tô andando menos e tal, e posso usar o veículo para tudo, basta eu descer do veículo, certo? E fazer as entregas a pé. Só que isso não faz sentido, né? Porque, cara, tipo, o jogo não foi projetado pra isso. Ele vai demorar muito mais tempo pra ser concluído. E se você tem a possibilidade, né, de você dirigir até determinado ponto, por que você vai fazer isso a pé, né? Eu gostaria que o jogo fosse desenvolvido de uma forma a incentivar a caminhada. É... Essa sua opinião me lembra bastante o povo da From Software falando, tipo, não o povo da From Software, os fãs da From Software, falando, se tivesse uma dificuldade mais baixa, eu vou mudar para mais baixa. Então, qual é o sentido? Tipo, acho que o sentido continua. Você pode jogar. Desde que existem videogames, existem opções de dificuldade. E desde que existem videogames, tem pessoas jogando no difícil. Então, não Pra sei, acho mim, que o Death Stranding eu até entendo mais o seu argumento, porque, tipo, realmente não é um problema de dificuldade. Não é que você pode chegar no ponto de que você quer jogar e você não consegue jogar. Inclusive, ele tem uma coisa que eu não usei, não apareceu pra mim, mas eu vi várias pessoas comentando que, tipo, quando você perde para os chefes, ele fala, tipo, você quer fingir que você ganhou do chefe? E daí você pode simplesmente pular o chefe. Isso é genial. É tipo não, eu uma coisa concordo. que seria ótimo se tivesse nos jogos da From Software, mas tipo, eles provavelmente nunca vão colocar, porque
Tem toda aquela narrativa de, tipo, se você trapaceia no jogo, você tá trapaceando contra si mesmo, né, umas babaquices desse jeito. Sim, sim. E a questão é tipo, cara, é que nem, sei lá, você vai jogar Resident Evil, você pode terminar só com a faquinha. Ninguém tá impedindo você, né? Tem um monte de gameplay aí, os caras não, terminar o Uhum. Resident Evil 7 só usando a faca. Claro, eu poderia fazer isso, terminar o Death Stranding 2 só andando a pé, mas cara, o jogo não foi projetado pra isso, então pra mim também não faz sentido, né? No primeiro jogo era o contrário, você queria usar o carro, mas você não podia usar o carro, cara, porque você não conseguia subir a montanha. Agora você consegue subir a montanha e eu estou muito chateado com isso. É aquela E é história, tipo, eu basicamente tinha uma isso. tia que fazia comida pra mim e às vezes eu reclamava que a comida estava muito fria. Ela falava: "Mas se tá quente, você reclama que tá muito quente". Era aquelas coisas, né, tipo, eu queria usar o carro e não podia, então toma, usa o carro. Daí: "Não, mas eu não queria mais usar também". Pois é, e eu nem queria, aí que tá, eu não queria usar o carro no primeiro, eu não queria usar o carro no segundo também, mas daí fica idiota, né, você andar pra caralho ali, tipo, se você pode simplesmente pegar a sua motinha ali e tal, e ir embora. Mas enfim, é isso que eu mudaria, assim, eu manteria essa proposta do primeiro, essa dificuldade e tal, e essa coisa mais introspectiva, né, porque eu acho que, voltando, recuperando o que a gente comentou no começo do episódio, né, o tédio ali como ferramenta, isso se perdeu no segundo, cara, porque você não tá mais entediado, porque você pega e acelera e vai embora, você chega fácil nos lugares, você chega rápido e tal. Você coloca as músicas felizes no seu MP3. Acabou essa coisa da introspecção, assim, né, que tinha. Não tem mais introspecção. Inclusive, outra coisa que eu acho que mudou muito isso também é o tal do boneco lá, do Dollman, né? Pô, personagem chato pra cacete, cara. Ele é legal de você ver, ele é bem animado e tal, né? Ele tem aquela animação mais travadinha, né? Com poucos frames, assim. Dá um efeito legal, ele é bem dublado. É um personagem, assim, cativante, né? Eu Mas, acho cara, que é esse é um muito assunto chato, pra gente porque ele fica desenvolver no falando, futuro. cara. Acho que sim, mas ele fica falando, ele tá sempre acompanhando você, tira um pouco desse sentimento de solidão também. Enfim, Eu coisas acho que que eu o mudaria. Death Stranding, tanto o 1 quanto o 2, tem muitas coisas bobas na sua história, extremamente séria e complicada. Mas o 2 é muito fácil de apontar uma coisa que é muito boba e que chama muita atenção, que é o Dollman. Mas eu acho que esse é um bom momento para pararmos e para nos prepararmos para o próximo episódio com o teaser do Dollman. Pode ser, cara. No próximo episódio a gente pode usar o Don Man na capa do episódio, porque vai ser. Sintetiza ali tudo que tem de mais bobo, né, no Death Stranding 2. Se a gente conseguir uma imagem do Dollman dando um like, aí seria perfeito. Vou ver se eu consigo no resto que eu tenho aí de jogo. Beleza, então acho que encerramos aqui essa parte das mecânicas de Death Stranding 2 e os walking simulators que usam mecânicas especiais. E daí, para terminar, é aquela coisa de sempre. O que que você recomenda pra gente, Johan? O que que eu recomendo? Hoje eu vou fazer um jabazinho básico aqui e eu vou recomendar o meu livro que vai ser publicado pela editora Patois. Se chama Ferragens. É o meu primeiro livro de poemas. Eu tô escrevendo ele faz mais de 10 anos, já teve, sei lá, cara, umas 30 versões desse livro. E finalmente ele está saindo para o mundo, está sendo publicado. Eu vou amanhã para Paraty. Hoje a gente está gravando aqui dia 29 de julho. Eu vou embarcar amanhã para Paraty, para Flip, né, para a Festa Literária Internacional de Paraty, para fazer a publicação lá. Gostaria que, pô, quem estiver ouvindo aí, que se importa um pouquinho com a literatura, que quer apoiar a arte independente, a literatura independente, que dê uma conferida no link que eu vou deixar aqui para para compra do livro. Ele entrou em pré-venda ontem e vai permanecer em pré-venda até, se não me engano, dia 15 de agosto. E aí, a partir disso, ele vai começar a ser enviado para as pessoas que compraram. É um livro muito importante para mim. Eu ganhei alguns prêmios com alguns dos poemas, né, avulsos que estão no livro. E falando um pouco assim, né, rapidamente sobre o livro, ele é um livro de poesia conceitual, eu chamaria.
São 45 poemas que contam a história de um personagem sem nome, que pode ou não ter sofrido um acidente de carro e estar à beira da morte, dependendo da forma como você lê. E eu acho que os poemas, a ideia é que eles funcionem como uma espécie de quebra-cabeça, assim, mais ou menos como se fossem, como se cada poema fosse um pedaço de uma coisa, de um todo ali que se fragmentou, né? Como seria num acidente de carro, por isso que ele se chama Ferragens. E a proposta é que o leitor leia, né, cada um desses poemas e vá montando a sua própria narrativa ali na cabeça em relação ao que aconteceu, a quem é esse personagem e tal. Enfim, é um livro muito especial para mim e eu espero que se você estiver ouvindo isso e puder dar uma força aí para me apoiar, o link estará na descrição do episódio. E é basicamente isso. Eu detesto fazer fazer autopropaganda, mas é necessário, né? Ainda mais quando a gente acredita no esforço ali do nosso próprio trabalho. E essa é a minha recomendação de hoje. Ferragens, de Johan Barks, pela editora Patois. Isso é algo que todos odiamos e por isso que a gente não consegue crescer o Ludologia para dominar o mundo, ou Delphos, ou Antropogamer, porque é muito ruim fazer autopromoção. A gente Mas eu vou espera que as dizer, pessoas simplesmente comprem, né? E que as pessoas vão atrás e gostem. mas isso Mas nunca acontece, né? A a gente não gente vai tem ter a vida da Rowling com as divulgações que a gente faz. a gente tem que falar sobre o nosso próprio trabalho, né? Hum. E eu me sinto um pouco estranho, assim, fazendo propaganda de um livro de poesia num podcast sobre jogos, né? A minha tendência é pensar que as pessoas vão ouvir e falar assim, ah, cara, livro de poemas, tipo, porra, chato pra caralho, né? Mas eu juro pra você que meus poemas não são chatos, cara. Eles são poemas com muita ação, na verdade. Se chama Ferragens justamente porque tem muitas colisões automobilísticas descritas nos poemas. Tem bastante violência, sexo, sentimentos negativos, críticas sobre a sociedade. Eu gosto bastante deles, assim. Eu acho que eles têm mais ação do que muitas narrativas, na verdade. Então, se você não gosta de poemas, ainda assim, dê uma chance, cara, que talvez Ferragens faça você mudar de ideia. Eu ia dizer justamente sobre isso. Eu não sou um grande fã de poemas. Eu já escrevi muito quando eu era jovem, escrevia músicas e tal. Músicas e poemas são muito parecidos, né? Por ser do Johan e por tudo que o Johan falou, eu tenho bastante interesse em ler o livro. Acho que parece muito legal. Porque até hoje eu nunca li uma coisa que eu não tenha gostado do Johan. Então, já eu me sinto satisfeito em recomendar antes mesmo de ter lido, mas espero ter a oportunidade de ler um dia. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, as minhas recomendações já não são tão. Bom, eu posso recomendar os meus livros, A Pimpa que Queria Ser a Pimpa que Queria Ser Chapéu, A Pimpa e o Homem do Sono e o Shorts que Queria Ser Chapéu. Mas eu já recomendei eles outras vezes aqui. Você pode achar links para eles no meu Linktree, /delphos.net.br, delphosnetbr. Mas as minhas recomendações hoje, obviamente, eu já falei sobre o Manual Samuel, que eu acho que é a coisa mais tópica que eu poderia indicar hoje, e realmente é um jogo que vai com uma recomendação efusiva da minha parte. Eu tenho jogado bastante o Donkey Kong Bonanza, Donkey Kong Bonanza, o novo plataforma 3D da equipe do Super Mario Odyssey, e é sensacional. O jogo é super longo, bem mais longo do que eu esperava, mas é incrivelmente divertido e muito mais dirigido do que eu esperava de um jogo que assim pode quebrar, você pode quebrar a qualquer lugar, a qualquer direção. Eu esperava que fosse um jogo muito mais aberto e menos cheio do level design genial da Nintendo. Então, assim, como um fã do level design genial da Nintendo, ele tá descendo muito bem. É aquela história, a Nintendo escolheu ser a primeira a cobrar US$ 80 pelos seus jogos. Isso ainda não desceu bem pra mim, então acho que toda vez que a gente recomenda algo da Nintendo, eu sinto essa necessidade, embora Donkey Kong Bonanza custe US$ 70 nos States, né, que acho que custa R$ 440, é caro demais de qualquer jeito. Mas se você tiver esse dinheiro para investir, é um jogo que vale a pena ser jogado. Se você não tiver esse dinheiro para investir, compre o livro do Johan, que é bem mais barato. Isso, muito obrigado. E você estará ajudando um autor aí que precisa da sua ajuda. E se você não gostar dessa história de violência, de batida, de ação e tal, e quiser uma coisa mais fofinha, tiver um filho ou uma filha, compre os meus livros também, porque
Sempre legal receber uma ajudinha aí das pessoas que gostam das coisas que a gente faz. É, isso com certeza. Se você quer dar um presente para uma pessoa menor de 18 anos, compra o livro do Corrales. Se for maior de 18 anos, aí compra o meu. Uma outra indicação que eu tenho é uma coisa, a gente estava falando sobre filmes que estão no YouTube, antes de começar esse episódio, e tem um filme que está no YouTube que eu gosto muito, muito mesmo, assim, eu assisti recentemente de novo, já tinha assistido antes, eu tinha esquecido que eu tinha assistido no YouTube. Eu achei que eu tinha assistido no Netflix, mas não foi, ele foi no YouTube mesmo. O filme chama Kung Fury. É um filme de ação que tira sarro de todos os clichês dos filmes de ação, tem o participação do David Hasselhoff, e, Tem tipo, é uma coisa dinossauro, tem nazista. é uma coisa totalmente zoada, assim, tipo, a gente estava falando que o Death Stranding é bobo, Kung Fury é muito mais bobo, mas ele é bobo o tempo todo, a questão é que ele não tem essa pegada de, tipo, tentar ser a coisa mais inteligente feita no mundo, pelo contrário, ele Não tenta tem a ser pretensão, né? ele não tem pretensão nenhuma, ele tenta ser bem bobo mesmo. Inclusive tem uma continuação sendo feita já há muito tempo, aliás, pelo que eu li, a continuação já está feita, só que ela está presa em licenciamentos e coisas assim, então nunca foi lançado com Fury 2. Mas o 1 está no YouTube, você pode ver de graça agora mesmo. Acredito que a gente pode colocar nos links também na descrição aí. Então é isso. Assim eu termino minhas recomendações de hoje. Algo mais a dizer, Johan? Não, apenas deseje-me sorte aí no meu lançamento em Paraty. Estou um tantinho ansioso, mas espero voltar de lá feliz e satisfeito. Sempre quis participar da Flip, né, cara? A maior festa de literatura do país. A cidade é super bonita, pelo que eu vi em fotos e vídeos, e espero que dê tudo certo lá. Eu acho que o quanto as nossas obras literárias vão fazer sucesso não depende tanto da gente, mas eu acredito que se depender vai ficar tudo bem, porque eu boto fé que seu livro deve ser muito legal, embora eu já li alguns poemas seus, não sei se alguns dos poemas que você me mandou fazem parte do livro, acredito que você já deve ter Provavelmente. mandado algum que faz, mas, enfim, acho que da parte de qualidade você está bem investido lá. Vamos ver todas as outras coisas que dependem para dar certo financeiramente, especificamente, né, mas você conta pra gente no Indo. próximo episódio. Conto sim. Massa, valeu. Então é isso, estamos encerrando esse episódio de Ludologia, o segundo sobre o Walking Simulator, o primeiro sobre Death Stranding, e, de novo, Ludologia promete, Ludologia vai cumprir, que venha um seu outro episódio do Death Stranding aí no futuro. Por enquanto, vocês podem seguir a gente no Instagram ou no YouTube, LudologiaCast, ou você pode, se quiser seguir eu, Carlos Eduardo Corrales, você pode seguir DelphosNetBR no Twitter, no Blue Sky, no Facebook, onde você quiser, eu provavelmente estarei. Talvez não tão ativo quanto em outras, mas aí você pode fazer um joguinho aí, ver onde vale mais a pena me seguir, se não quiser seguir em tudo. E o Johan você pode seguir no Antropogamer_oficial no Instagram, certo? Isso mesmo. Ou no @Johan Barks, se você quiser acompanhar meus trabalhos mais pessoais e literários. As Presepadas Literárias do Johan Barks. É um Isso bom mesmo. nome para uma biografia. É um pouco jocosa demais, né? Acho que a minha biografia teria que ser um pouco mais sombria, assim, tipo a triste história de Johan Barks. Mas Eita. as presepadas pode ser um capítulo ali de repente mais otimista. Então eu uso esse título na minha. Pode ser. Beleza, então agradecemos muito a sua audição e mantenha-se ludolojado. Até a próxima. Valeu, galera. Até mais. Abraço.